Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje a pedido da minha mãe, que é professora de biologia, professora da UFO. Ela pediu para que eu falasse um pouquinho sobre essa tentativa de ampliação da lista PET, que são os animais que são considerados domésticos pelo IBAMA e, portanto, passíveis de compra e venda pelos seres humanos. Ou seja, agora eu vou poder ter um animal que antes não era considerado doméstico dentro da minha casa. Então vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de falar que, se vocês ouvirem aí uma galinha pintadinha cantando, não se preocupem, eu tenho uma filha de 1 ano de idade, isso é absolutamente comum e normal aqui em casa. Então não se assustem. Antes de falar do tema, eu gostaria de fazer um introito um tanto quanto filosófico, mas percebam que eu não vou falar nada além do óbvio. Então não se preocupem, eu peço um pouco de paciência de vocês e vamos lá. Bem, imaginemos aqui os antigos, para ficar mais fácil. E eu vou falar também de seres não vivos no começo, porque quando eu começo a falar de ser vivo, entra uma certa subjetividade de cada um pensa de cada ser. Mas vamos lá, imaginemos aqui, vou pegar os exemplos madeira, água e rocha. O ente, quando ele se apresenta para o ser humano, ele se apresenta na natureza de uma determinada forma, e o ser humano, os antigos, eles sucumbiam a essa realidade para poder fazer o que eles gostariam a partir da realidade. Então, por exemplo, nós temos aqui a natureza e as características de cada ente. Qual que é a natureza, a característica de uma rocha? Ela é dura, ela é firme, ela tem uma certa fortaleza, ela é capaz de penetrar, de furar. Já a água não, ela ocupa espaços, ela permite a penetração nela. E já a madeira já é algo mais leve, mais maleável do que a rocha, por exemplo, você consegue moldar a madeira. Então imaginemos aqui que um antigo gostaria de fazer um instrumento para caça, ele vai fazer uma lança. Qual que é o instrumento que ele vai utilizar? A água? Não. Hoje você consegue imaginar algum ideólogo falar que gostaria de fazer uma lança de água, e aí ele consegue ir dentro de um laboratório, fazer ali uma forma e congelar, e aí solidifica, vira uma lança de gelo, mas tudo bem, mas será uma lança menos excelente do que uma lança de madeira com uma ponta de rocha, por exemplo, de uma ponta de pedra. Então, o ser humano a toda hora ele tenta sucumbir à realidade pela sua ideologia. É a supremacia da ideologia sobre a realidade. Só que isso só acontece na mente do ser humano, porque a realidade ela sempre vencerá. Então, o antigo ia lá, pegava um pedaço de madeira, que é mais maleável, mais leve, colocava na ponta uma rocha, e onde entra a água nisso? A água entra no ser que será perfurado. Então imagine que ele vai perfurar um mamífero. O mamífero, mais de metade dele é água. Então por isso ele é perfurado pela rocha. Então existia essa total sucumbência à estrutura da realidade. Era uma observação passiva da realidade e a partir dela tomar as medidas, moldar os instrumentos que eu gostaria, o ser humano gostaria para atingir os seus fins. Agora, porém, o homem gosta de brincar que é Deus, né? Peguemos os exemplos aqui já de um ser vivo, que seria os cachorros. Nós temos hoje a seleção artificial de cachorros. Eu sou bem analfabeto digital, vou tentar colocar aqui para vocês uma imagem de como foi atrofiado o focinho de determinados cachorros, que nós chamamos hoje de flat face, né, a cara achatada, e como isso prejudicou não só a estética do animal, mas ele respira menos, ele tem problemas respiratórios, toda a dentição do cachorro foi prejudicada, ou seja, há um aviltamento do ser. Você sucumbe o ser à sua ideia do que é maximamente ótimo. Você que mora no seu apartamento, você não quer ter um cachorro de grande porte, então você quer ter um pug, você quer ter um bulldog francês. Nem que para isso você tenha que ter torturado esse bicho durante gerações e gerações até conceber aquele ser, aquela quase abominação que nada mais é do que uma grande tortura ao longo de gerações para conceber aquele ser que mal consegue respirar, aquele ser que quando vai dormir ronca. Então, não se preocupe se você tem um bug, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é uma tortura. Imaginemos aqui, antes de falar isso, eu gostaria de falar o seguinte: um animal, pense num animal silvestre aqui, numa onça, antes do descobrimento do Brasil. Ele é maximamente excelente, ele está no auge da sua dignidade, quando ele está inserido na natureza e livre para fazer o que é a sua natureza. Então uma onça ele quer caçar. Hoje, se a onça for caçar, é perigoso dela atravessar uma rodovia e ser espatifada por um caminhão. Então a nossa presença humana interfere nesses animais, interfere na fauna e na flora, e isso é óbvio.
Então, nós a todo momento estamos aviltando a existência desses seres. E isso é inexorável, não tem como nós fugirmos disso. O que nós podemos fazer é tentar impactar o mínimo possível, que é o trabalho de grandes ambientalistas, grandes juristas nesse sentido, enfim, grandes seres humanos que querem promover essas questões de fauna e flora e tentar macular o mínimo possível, por mais que nós só vamos vendo que a gente está caminhando para cada vez estágios piores e de maior mácula à fauna e à flora, não só brasileira, mas mundial. Mas vamos lá. O ser, ele é maximamente excelente, ele está no auge da sua dignidade quando ele está inserido na natureza e não há qualquer interferência humana. Então, por mais que uma onça ela seja morta por qualquer motivo, seja caçada por outro animal, qualquer outra coisa, comeu um animal podre e morreu, ela morreu no auge da sua excelência. Diferente do ser humano, que nós já buscamos o supérfluo, a gente quer... você acha que o auge da sua excelência talvez seja ganhar tantos reais, ter uma determinada casa, morar em tal condomínio. O animal não, ele já está excelente na maneira que ele está na natureza. Não tem que ser mexido isso. Você não consegue atribuir melhorias a esse animal, principalmente os silvestres. Então vamos lá. Vou falar agora com um exemplo que eu gostaria. Imaginemos a minha filha, que tem 1 ano e começou a andar agora. Aí eu vou, um bebê é totalmente dependente do pai. Se eu não der banho nela, ela vai ficar suja. Se eu ou a mãe não der banho, ela vai ficar suja. Se a mãe não amamentar, ela vai passar fome. Se eu ou a mãe, não a minha esposa, não dermos comida, ela morre de fome. Então há essa dependência direta, total, da minha filha comigo. Porém, agora ela começou a andar. Aí imaginemos que eu me sinta bem da dependência dela, me sinto realizado de alguma forma no auge do meu egoísmo aqui, falo assim, olha, ela está começando a andar, está começando a ficar independente de mim, eu acho que eu vou amputar uma perna dela para que ela permaneça dependente de mim o máximo possível. Vejam que absurdo, isso dói aos ouvidos, isso arranha a nossa alma, é terrível. E é exatamente o que nós fazemos com os animais, é exatamente isso que nós estamos fazendo com os cachorros. Então, quando você pega um bulldog francês, houve torturas de gerações desse cachorro para que ele fosse concebido daquela forma grotesca que nos foi apresentado. E aqui, aonde entra a realidade nisso? A realidade é o seguinte, você ser humano, consegue moldar o ser até certo grau. Porque dependendo do tanto que você achatar o focinho dele, é possível que ele vai nascer morto. Ele vai nascer e não vai conseguir nem respirar. É possível que já tenha acontecido em laboratórios. E esses seres foram jogados no lixo. Então, isso é a supremacia da realidade. Só que você condiciona o ser a ser totalmente dependente de você, para que você tenha aquele sentimento de que é útil, ou sei lá o que demônios passa na cabeça do ser humano desse, para imaginar que aquilo é bom para o animal. Agora, elevemos isso aos animais silvestres. Isso é pior ainda, porque o cachorro, ele já está adaptado a viver com o ser humano. Foi uma relação em que ambos ganharam. Imagine aqui, lógico, não imaginem o seu vizinho que deixa o cachorro trancado com os grilhões lá, numa árvore que ele só consegue ter um raio de 1 metro para andar. Não, isso aí é totalmente aviltar a existência do ser também. Mas imaginemos aqui de novo os antigos, caçando, e aí colocava o animal do lado dele, o cachorro caçava junto, comia, vivia junto, não tinha coleira. Então, era uma relação positiva para ambos. Protegia os filhos daquela família contra outros animais, etc. E o cachorro, ele tem ele consegue chamar a nossa atenção, chega, abana o rabo, pede carinho, esse tipo de coisa, o que acontece em menor grau, ao meu ver, com gatos também. Então, mas percebam que até o gato, ele mantém a sua natureza com o ser humano, que já é um animal um pouco mais distante. É lógico que existem gatos e gatos, mas é uma natureza um pouco mais distante, mais introspectivo, é um animal que parece que é um pouco mais racional, menos emotivo. Então, vejam que os animais, esses animais domésticos que eu citei, eles mantêm sua natureza, eles não são aviltados de nenhuma forma, vivendo com o ser humano. Lógico, você coloca um animal preso num apartamento, é possível que você esteja restringindo a liberdade dele, aviltando de certa forma, mas não é tão prejudicial quanto, por exemplo, você colocar uma jaguatirica no quarto do seu filho que foi fazer estágio na Inglaterra. Então você vai estar com um quarto vago na sua casa e você coloca uma jaguatirica lá dentro. Gente, isso é um absurdo. Porque é um animal que nunca foi adaptado a viver com o ser humano. É possível que você tenha um ou outro caso aí que houve essa existência
caráter de domesticidade, que viveu junto com alguma outra família, uma jaguatirica, mas é totalmente contra a essência do ser. Você restringir uma jaguatirica, eu estou usando o exemplo de jaguatirica porque é um dos animais citados no rol de ampliação dos animais considerados pet agora pelo IBAMA. Então você coloca lá a jaguatirica no quarto do seu filho e alimenta ela. Qual que é a dignidade desse ser? Você pegou e sucumbiu à existência desse ser para o seu próprio deleite visual. Você esteticamente gosta de ver aquele ser. Você tem um sentimento, você nutre de que aquele ser depende de você para alguma forma, de que ele depende de você para ser alimentado. É exatamente amputar a perna da minha filha. Você pegou a essência do ser e destruiu e colocou você, ser humano, como o agente caridoso que vai propiciar aquele ser a sua dignidade. Só que nunca, é exatamente a ideologia versus a realidade. Não tem como você falar que isso é dignificar o animal de forma alguma. Ainda mais os animais silvestres, como eu disse, eles são maximamente excelentes, eles são dignificados na natureza. Aí vem um ser humano com a caneta Bic, que vale R$1,50, e solta lá uma resolução falando: agora pode ter anta, agora pode ter macaco, agora pode ter jaguatirica, agora pode ser etc, etc, etc. A realidade não vai se alterar pela caneta Bic de R$1,50 da autoridade do IBAMA. Não se altera. Então, quando você coloca em uma canetada que tais animais agora são domésticos, a realidade permanece a mesma. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa a comentar. Bem, eu acho que é isso, pessoal. Eu queria dar essa estrutura do que é a realidade para vocês, que o ser humano desde sempre sucumbiu à realidade do ser e não o contrário. Nós antes não brincávamos de Deus, de poder modificar as espécies de animais, fazer essa desvirtuação do que é a essência dos animais, principalmente dos cachorros, da seleção artificial. Nós não brincávamos de ter seres silvestres em casa. Nós vemos recentemente aquele caso do rapaz que foi picado por uma cobra. Você pode ter uma cobra na sua casa? Pode, mas você deve colocar ela dentro de um aquário e alimentá-la, e é isso. Isso para mim é absolutamente aviltar a existência do ser, é tirar daí a dignidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem e até o próximo vídeo.